Iniciando o capítulo 23, vamos falar sobre snippets. Primeiro, para você chegar até esse painelzinho aqui, snippets, você vai no menu Window, snippets. Ok, bacana. Por enquanto, eu vou minimizar esse aqui, para que eu tenha mais espaço. Legal. Vamos entender primeiro o que são os snippets, tá? Se você já teve a oportunidade de conversar com algum programador, principalmente programador das antigas, aquela galera que começou a programar em Delphi, em COBOL, em Clipper, em Visual Basic, você rapidamente vai ouvir falar que eles tinham rotinas prontas. Como assim? Bom, existem coisas que um programador sempre precisa fazer. Ele sempre precisa cadastrar no banco de dados, por exemplo. Ele sempre precisa consultar o banco de dados, alterar o banco de dados, excluir registro no banco de dados. Então, bom, se o programador sabe que sempre vai estar fazendo isso, e todo projeto novo, de uma forma ou de outra, ele vai fazer aquilo ali, não faz sentido eu ter que digitar todas as vezes, como era antigamente. Então eles tinham rotinas prontas. Ó, você tem uma rotina para cadastrar? Tenho, tá aqui. E o que era uma rotina, ou o que é, na verdade? Nada mais é do que o conjunto de códigos necessário para fazer aquilo ali. Com o passar do tempo, a coisa evoluiu de uma forma, e hoje nós temos uma ferramenta incrível como o Dreamweaver. O Dreamweaver, se você olhar por outro ângulo, ele é um conjunto de rotinas. Rotinas para criar formulários, para criar menus, para criar uma série de coisas. Tudo antigamente era feito na mão. Por exemplo, eu quando comecei a estudar HTML lá no princípio de tudo, eu usava 100% bloco de notas. Para tudo era bloco de notas. Então, hoje eu digo que eu tenho um privilégio de trabalhar com Dreamweaver. Só que isso ainda existe, não é? Algumas pessoas têm rotinas mais complexas, outras pessoas têm rotinas simples, como por exemplo, eu sempre que estou criando um formulário para os clientes escolherem a quantidade de produtos, eu preciso, por exemplo, que ele especifique o ano, preciso que ele especifique a quantidade. E aí eu sempre tenho que criar lá um select de 1 a 10, por exemplo. Eu sempre preciso testar qual é o navegador que ele está usando para dizer se ele tem que atualizar ou não. Enfim, eu sempre tenho que fazer as mesmas coisas sempre. Tem coisas novas? Tem. Mas sempre tem coisas diferentes. Então, snippets são isso. Ou seja, snippets são rotinas. Não necessariamente de banco de dados, mas um formulário, um menu de navegação. Qualquer coisa que você queira transformar em rotina, você pode transformar aquele código, aquela sequência de códigos em um snippet. O Dreamweaver traz alguns prontos, tá? Por exemplo, comentários. Ele tem comentário para Internet Explorer condicional. Eu tinha citado isso há pouco tempo, né? Não sei se você lembra. Por exemplo, eu tô trabalhando no CSS aqui, Style. E aí esse CSS que eu vou trabalhar aqui é uma condicional, tá? Eu vou dar 2 cliques aqui. E aí entrou a condicional. Ó. Se for Internet Explorer 6, e aqui ele fechou a condicional. Aí eu vou colocar o código, faça isso, ok? Se não for, e assim eu coloco. Então, beleza, esse aqui é só um exemplo, tá? Vamos ver outros exemplos aqui que o Dreamweaver já oferece pra gente. Em termos de rodapé, ele tem alguns elementos de formulário, ele tem alguns que eu acho bem bacana. Por exemplo, você está construindo um formulário para a data de nascimento. Então, olha só, deixa eu vir para o modo visual. Eu vou colocar aqui meses. Eu vou colocar aqui ano. Vou salvar e eu vou clicar aqui em live. Ó, eu nasci em novembro de, por exemplo, 1980. Então, perceba o quanto os snippets facilitaram esse trabalho. Eu ia ter que criar, digitar um por um, digitar todos os anos, um por um. Imagina o trabalho. Ah, Adriano, mas está em inglês. Bom, está em inglês, tudo bem, ele está em inglês. Mas eu posso vir aqui e posso traduzir. Ó, código. Vamos pegar o primeiro. Eu posso traduzir. Ah, Adriano, mas eu vou toda vez traduzir? Não. Você não precisa traduzir toda vez. Você pode traduzir uma vez e a partir dessa sua tradução,
você pode criar um snippet novo para você. E é isso que a gente vai fazer na próxima aula.